Olá a todos, eu chamo-me Cristina e hoje vamos falar de uma coisa que eu acho que é muito importante e que a maior parte das pessoas não sabe. Então vamos falar de seguros do crédito de habitação. Portanto, quando uma pessoa vai pedir um empréstimo ao banco, as pessoas ficam na ideia que fica tudo resolvido. O banco apresenta-nos documentos, nós só queremos resolver a situação, assinamos de cruz e não nos damos a pensar que as coisas não são assim tão simples. Porquê é que às vezes nós ouvimos na rua a dizer que umas casas ficaram pagas e outras não? Pois depende do contrato que é feito pelo banco relativamente ao nosso seguro de crédito de habitação. Então há uma coisa muito importante que temos de ter em mente quando pensarmos, ou quem tenha, que corra diretamente para o banco para ver esta situação, porque é muito importante, porque nós não sabemos o dia da manhã. Então há duas coisas muito importantes a ter em conta no seguros. Há dois seguros completamente distintos e que nos vai dizer futuramente, caso aconteça alguma fatalidade, se a casa fica paga ou não fica paga. Então, todos os contratos que tenham ITP, isto quer dizer invalidez total ou permanente, e depois há a vertente do IAD, que é invalidez absoluta e definitiva. Ou seja, a segunda é um caso crítico e devemos resolver isso quanto antes. É a solução mais barata, mas é aquela que nos protege menos. Relativamente à morte, todos os seguros cobrem, ok? Temos de ter sempre atenção às exclusões que aparecem nos contratos. Uns cobrem, por exemplo, acidentes de motociclos ou motas, outros não. Tem que ser, por exemplo, a atenção a nível de, por exemplo, a moto se for superior a uma cilindrada. Mas pronto, isto já são coisas muito específicas e devemos sempre ler, como se costuma dizer, as letrinhas pequeninas. Cuidado com esta invalidez, porque só se recebe ou só a casa só fica paga se a pessoa ficar acamada e dependente de terceiros. Ou seja, para se confirmar este tipo de situação, a pessoa basicamente tem que estar num estado vegetal, ok? E isso, para se comprovar essa situação, é muito difícil. Porque o que é que normalmente acontece? Existem casos que sim, que a pessoa fica em estado vegetativo, mas a maior parte das pessoas, por exemplo, fica com uma invalidez de 60%, 70%, e aí a opção do IAD não cobre. Então temos que ter sempre, e eu aconselho sempre a terem no vosso crédito de habitação, associado ao vosso crédito de habitação, o ITP, que é invalidez total ou permanente. E esta trabalha com percentagens e depois varia de banco para banco e tem que ter em conta, ok? E este aqui sim, por exemplo, se uma pessoa ficar em cadeia de rodas e for estipulado uma invalidez, por exemplo, de 70%, e se no vosso contrato do seguro do crédito de habitação ter lá acima, a invalidez acima de 60%, vocês vão ficar com a casa paga, ok? Cuidado com esta percentagem também. Há bancos que fazem uma taxa mais alta, outras varia de banco para banco, e muito importante, e fiquem com esta ideia, ninguém é obrigado a fazer o seguro no banco, ninguém é obrigado, ok? Normalmente o banco cobra um prémio. O que é o prémio? É o valor que nós pagamos mensalmente por um determinado produto, pelo seguro. Peçam simulações, ok? E vão ver que vão poupar muito. E há casos, estes seguros variam com a idade, portanto, cuidado, porque quanto mais forem avançando na idade, mais alto vai ficar, está bem? Portanto, peçam simulações em vários sítios, porque ninguém é obrigado a fazer o seguro no banco. Muito importante, não se esqueçam que isto faz toda a diferença.
Está bem? Obrigada.